O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Graças a Deus por esse tempo precioso. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 1 e verso 2 também. Está escrito o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Irmãos, hoje eu não vou pregar um sermão, hoje eu vou dar um estudo, uma espécie de aula. Meu propósito hoje é conversar com vocês sobre este último livro da Bíblia, fazer uma espécie de esboço, uma visão panorâmica. E eu queria começar fazendo uma pergunta: quantos aqui já leram o livro de Apocalipse? Quantos? Ok? A grande maioria? Graças a Deus. Este livro tem sido um livro temido por alguns. Tem gente que tem medo de ler Apocalipse, porque acha um livro complicado, um livro enigmático, cheio de símbolos e até misterioso. Então fogem dele. Outros abordam o livro de maneira tão enigmática que diz o seguinte: não, eu não vou ler esse livro porque fala de tragédia, e eu estou fugindo de tragédia, já basta a vida real, que eu estou vendo aqui e agora, não quero atrair mais tragédia para me trazer mais angústia e dor. E as pessoas então fogem do livro. Mas Apocalipse não tem nada a ver nem com coisa enigmática e nem com tragédia. Apocalipse, eu diria para vocês, que é a mais clara e eloquente filosofia de história que nós temos registrada. Apocalipse trata de um plano de Deus que é eterno, que é vitorioso, que ninguém pode frustrar, e que Deus está sentado no trono, que o Cordeiro tem o livro da história nas mãos, e ele venceu para abrir os selos deste livro, desatar esses selos e colocar a história nos trilhos e conduzi-la à sua consumação. Então, se tem um livro encorajador, é Apocalipse. Se tem um livro que traz esperança, é Apocalipse. Se tem um livro que traz segurança para o crente, é Apocalipse. Se tem um livro que bota o crente para cima, é Apocalipse. Bom, eu compreendo que ao longo da história nós tivemos 3 vertentes de interpretação, e é preciso escolher uma, para você não ficar perdido no meio do caminho. Então existe a posição que nós chamamos de preterista, pretérito passado. São aqueles que olham para o livro e dizem o seguinte: esse livro foi escrito lá para aquele tempo, que a igreja estava sendo perseguida pelos imperadores romanos. Então você tem o relato de muitos imperadores romanos: Júlio César, César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, Tito Flávio, Domiciano, Galba. E depois vieram os outros que continuaram a perseguição. Mas enquanto João estava vivo, esses governaram. Então o livro é uma descrição daquele problema daquela época. Foi escrito para aquela época, passou aquela época, o livro não tem mais relevância histórica. Nós não pensamos assim. A outra vertente, que está no outro lado, é a futurista, que diz: não, esse livro só tem elementos históricos nos capítulos 1, 2 e 3. A partir do 4
é o que vai acontecer lá no final, lá no finalzinho. Então também essa posição não faz justiça ao livro, porque limita-o apenas a um tempo específico, que é o fim do fim. Qual é a linha que nós vamos seguir? É a linha histórica. E o que é a linha histórica? É a linha que diz que o livro foi escrito para aquele tempo, de fato foi escrito para aquele tempo, para confortar a igreja que estava sendo torturada, massacrada, martirizada. Mas esse livro, ele é oportuno, ele é útil e ele é contemporâneo ao longo da história da igreja. Porém, que descreve com cores mais vivas e eloquentes os fatos que hão de anteceder de fato a segunda vinda de Cristo. Então ele foi um livro oportuno e pertinente para o passado, ele é um livro atual e oportuno para hoje, e é um livro que aponta o fim, descrevendo a vitória completa e cabal de Cristo Jesus. Bom, dito isto, ainda à guisa de introdução é preciso dizer outras coisas. Há 4 linhas de interpretação do livro que nós conhecemos muito bem. Então existe a linha mais popular hoje, no meio evangélico, normalmente no meio dos irmãos que são chamados pentecostais e neopentecostais, que é a linha pré-milenista dispensacionalista. Esta linha vem de John Nelson Darby, um inglês que nasceu em 1800, e ela vem se tornando muito popular nos nossos dias, maiormente por causa das obras de Hal Lindsey, Chamada da Meia-Noite, de Vim Malgo, Deixados para Trás, de Tim LaHaye, e a ideia de que a igreja, a segunda vinda de Cristo se dará em 2 turnos, um arrebatamento secreto, depois uma grande tribulação, depois então uma segunda vinda visível, que vai ter várias ressurreições, que Israel é coisa completamente diferente de igreja, que a igreja é apenas um parênteses na história, e que depois que a igreja for então arrebatada, volta toda a atenção para Israel. Essa é uma linha muito popular e muito concorrida. A segunda linha de interpretação é o que nós chamamos de pré-milenismo histórico. E o pré-milenismo histórico não acredita que a segunda vinda vai ser em 2 turnos, não acredita em várias ressurreições, mas acredita que quando Jesus voltar, ele vai estabelecer literalmente, fisicamente, um milênio, 1000 anos reinando aqui no mundo. Depois você tem a linha chamada de pós-milenismo, que foi muito popular nos séculos 17, 18 até 19, que foi a corrente que diz o seguinte, que o mundo vai sendo evangelizado e sendo conquistado para Cristo, a ponto das nações se renderem a Cristo. Então nós chegaríamos a um ponto em que o evangelho dominará de tal maneira que toda a terra se cobrirá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar, como diz Abacuque 2,14. Então nós estaríamos numa ascendência, numa melhora do mundo, a cristianização do mundo. Essa corrente entrou em colapso no século XX, com as duas grandes guerras mundiais, com um movimento liberal tomando de assalto as igrejas da Europa, da América, e com a galopante corrida da apostasia no mundo. Então, a quarta e última vertente é o que nós chamamos de amilenismo. E a corrente amilenista não talvez fosse bem compreendida, porque o prefixo a é um prefixo de negação. E o amilenismo não nega a existência do milênio, mas interpreta o milênio não como literal, mas como simbólico. Entendendo que o milênio é o período que compreende da primeira à segunda vinda de Cristo, que a segunda vinda de Cristo é única, que a segunda vinda de Cristo será visível, entendendo que quando Jesus voltar, a história fecha suas cortinas, e imediatamente Jesus volta, os mortos ressuscitam, os vivos serão transformados, e entra então a grande cena do juízo final,
e então haverá novos céus, nova terra, e os condenados irão para a condenação eterna. É preciso dizer, para concluir, para a gente entrar naquilo que eu entendo que deva ser a vertente que nós vamos olhar hoje, que não é doutrina essas correntes. Então, você tem evangélico, crente, salvo pela graça, que é premilenismo dispensacionalista. Você tem crente salvo pela graça, que é premilenismo histórico. Você tem crente salvo pela graça, que é pós-milenista. E você tem crente salvo, que é amilenista. Então, ninguém pode dizer, não, se você é da corrente A, ou da corrente B, ou da corrente C, ou da corrente D, então você não é crente. Não, de forma nenhuma. O que é doutrina? O que é doutrina? Todos nós cremos da mesma coisa. O que é doutrina? Primeiro, Jesus vai voltar. Isso é doutrina, isso não pode mexer. O que é doutrina? É que os mortos vão ressuscitar. Isso não pode mexer. O que é doutrina? Que vai ter um juízo final. Ninguém pode mexer nisso. O que é doutrina? É que vai ter bem-aventurança eterna, o céu, e vai ter condenação eterna, o inferno. Isso é doutrina, não pode mexer. Agora, a igreja evangélica está dividida entre essas quatro correntes, certo? Estou sendo claro com vocês? Ok, então vamos lá. Agora, eu vou seguir uma linha com vocês, é a que eu entendo ser a melhor, respeitando completamente os que pensam diferente, porque nós somos uma igreja evangélica brasileira e mundial que está dividida nessas quatro correntes, certo? Qual é, no meu entendimento, a melhor maneira de você estudar Apocalipse? Não é numa linha retilínea que começa do ponto 0 ao 100. Não. O que eu entendo deste livro, e a melhor maneira de entender esse livro, é que o livro de Apocalipse, deve ser interpretado com aquilo que foi chamado por William Hendrickson das seções paralelas e progressivas. Por que paralelas e progressivas? Porque o livro está dividido em 7 seções paralelas. Por que progressivas? Porque na medida que nós estamos chegando na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima sessão paralela, as coisas vão ficando mais claras, mais claras, mais claras, mais claras. A doutrina central em cada uma dessas sessões paralelas é a doutrina da segunda vinda de Cristo e do juízo final. Em todas as 7 sessões paralelas, essa verdade é eloquentemente posta. Então você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Cada sessão paralela dessa compreende o período inteiro, da primeira à segunda vinda de Cristo. Certo? Entendido isso, então agora nós vamos olhar quais são essas 7 sessões paralelas. Eu vou dizê-las agora, só citar, e depois nós vamos acompanhar isso. Então, primeira sessão, capítulos 1 a 3. São os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Segunda sessão paralela, capítulos 4 a 7, os 7 selos. Terceira sessão paralela, as 7 trombetas, capítulos 8 a 11. Quarta sessão paralela, capítulos 12 a 14, o levantamento do quarteto do mal, capítulo 12. O dragão, capítulo 13. O anticristo e o falso profeta, capítulo 14, a grande Babilônia. Quinta sessão paralela, capítulos 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus. Sexta sessão paralela, capítulos 17, 18 e 19, a queda do quarteto do mal em ordem inversa. Cai a grande Babilônia, capítulos 17 e 18, capítulo 19, cai o anticristo e o falso profeta. Última sessão paralela, capítulos 20 a 22. No 20 você tem a cena do juízo final, você tem o reinado das almas, no chamado milênio, e você tem em seguida a cena do juízo final, onde então o diabo é lançado no lago do fogo. Segundo, a morte é lançada no lago do fogo. Terceiro, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida são lançados no lago do fogo. Então, todos os inimigos estão debaixo dos pés do Senhor Jesus. E aí abre a cena, novos céus e nova terra.
Então é fácil de guardar. Vocês são tranquilos, isso aqui, mamão com açúcar com vocês. 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas, quarteto do mal, 7 taças da ira de Deus, queda do quarteto do mal, e a cena final do milênio, reinado das almas no céu, o juízo final, novos céus e nova terra. Dito isso, com a Bíblia aberta comigo, vamos a estas 7 sessões. Então a primeira sessão são os 7 candeeiros, são as 7 igrejas, certo? Então João está lá, lá na ilha de Patmos, a ilha da morte, é uma ilha onde havia uma espécie de colônia penal, onde as pessoas eram levadas ali para morrer, e João então tem a revelação, o Senhor Jesus glorificado aparece para ele, manda ele escrever em livro, mandar 7 igrejas, e então ele tem uma visão, a visão destas 7 igrejas, os 7 candeeiros. A pergunta é, nós temos nessa primeira sessão a verdade central do livro, que é a segunda vinda de Cristo? Confira comigo capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. A segunda vinda é o quê? Visível, todo o olho o verá. Não há nenhuma palavra aqui de um arrebatamento secreto, onde nós estamos aqui no templo, daqui a pouquinho, acontece o arrebatamento, 50% vai embora, 50% fica olhando por que está acontecendo. Ou, na mensagem lá do hino, você está num avião, de repente o piloto é crente, e aí pronto, Jesus arrebatou a igreja, o piloto foi embora, o avião ficou desgovernado no ar. A ideia aqui é que a segunda vinda de Cristo é visível, todo o olho o verá. Ela é visível, ela é audível, porque é o clangor da trombeta, ela é repentina, como um relâmpago, ela é inesperada, como um ladrão, ela é inescapável, como uma mulher grávida, e ela é vitoriosa. Todo o olho verá, até aqueles que o traspassaram. Bom, aí você vai para a segunda sessão, que são os capítulos 4 a 7, que são os 7 selos. Então, no capítulo 4, João tem a visão de Deus assentado no trono. No capítulo 5, ele tem a visão de Jesus, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro, desatar os selos. Como ele comprou com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Ele tem a visão de que todo o cosmos adora o que está sentado no trono e ao Cordeiro. No capítulo 4 você tem o oratório da criação, e no capítulo 5 você tem o oratório da redenção. Mas, notem comigo, que a partir do capítulo 6, começa a se abrir os selos. O que é o selo, abrir os selos? Os selos são a perseguição do mundo à igreja. Então, o primeiro selo é o cavalo branco, e aqui, a pano para manga, gastaria uma aula só para falar sobre esse assunto, porque é tão complicado que alguns acham que o cavalo branco é Jesus, outros acham que o cavalo branco é o anticristo. Já pensou um texto que você pensa que é Cristo ou anticristo no mesmo versículo? É complicado, não? O nosso entendimento é que o cavalo branco aqui é o próprio Cristo. O branco é um símbolo de Cristo, e ele saiu vencendo e para vencer. Ele quem desata, ele quem está na frente, ele quem abre o caminho. Capítulo 2, o segundo selo é o cavalo vermelho, é a guerra. Guerra. Terceiro selo, o cavalo preto, é a fome. Quarto selo é o cavalo amarelo, é a morte. O quinto selo são as almas clamando. E se você perceber, o sexto selo é uma cena dramática da segunda vinda de Cristo e do juízo final. Eu queria que você lesse então que essa verdade está posta na segunda sessão paralela. Olha aí o capítulo 6, versos 12 e 13. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo,
E sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos. O céu recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. A pergunta é: quando isso se dará? Mateus 24, 29 a 31. Esse fato se dará na segunda vinda de Cristo. Está lá. Quer ler? E pastor Arival, eu não quero ser inconsequente com o tempo, já estou tomando uma decisão na minha cabeça aqui. Nós vamos até onde puder ir hoje, e vocês me façam o favor de voltar na próxima segunda-feira. Porque não seria elegante nem bom para vocês eu passar assim, igual gato passa em cima de brasa, porque eu acho que é preciso compreender essa mensagem. Então confira comigo lá, capítulo 24, o que vai acontecer, exatamente a mesma descrição, verso 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, quando é que essa cena descrita aqui vai acontecer? Na segunda vinda. Está claro, claramente posto. Mas vamos ver ainda dentro dessa sessão a outra cena da segunda vinda, capítulo 7, versos 16 e 17. Veja aí comigo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem um ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono as apacentará e as guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Pergunta: quando vai acontecer isso? Na segunda vinda de Cristo. Quando Ele voltar, quando houver novos céus e nova terra, é então que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Preste atenção em vocês então, que na segunda sessão paralela dos 7 selos, mais uma vez é posta a verdade central do livro. Qual é? A segunda vinda de Cristo para o grande dia do juízo. Então vamos guardar isso. Os selos representam a perseguição do mundo à igreja. Guerras, fome, morte, a igreja sendo perseguida, e então vem Jesus e exerce o seu juízo sobre o mundo, julga o mundo e livra o seu povo. Vamos à terceira sessão paralela, que é capítulos 8 a 11. E a terceira sessão paralela são as 7 trombetas. Trombeta é um instrumento não só de música, mas de aviso, de alerta, onde os guardas ficavam em cima dos muros, e quando via a chegada de um inimigo, de um perigo, de uma ameaça, tocava a trombeta, o povo era alertado. O que representa isso? As 7 trombetas, vocês vão perceber, se os selos foram a perseguição do mundo à igreja, as 7 trombetas são o juízo parcial de Deus a este mundo que perseguiu a igreja. Preste atenção na palavra parcial, porque você vai ver um terço. Por quê? Porque quando Deus traz o juízo, Ele está alertando os povos, os homens, para se voltarem para Ele. Ou seja, Deus nunca mandou um juízo sem antes alertar. Deus não pega ninguém de surpresa, não fomos alertados e chegou o juiz. Não, Deus manda o alerta, Deus toca a trombeta, diz: olha, vai acontecer, se arrependa, é tempo ainda. Então vamos ver. As trombetas vão cair, preste atenção nisso. Na primeira trombeta é atingida a terra, a segunda trombeta atinge o mar, a terceira trombeta atinge os rios, a quarta trombeta atinge o sol, a lua e as estrelas, ou seja, os astros. A quinta trombeta atinge os homens. Agora vamos entender uma coisa aqui, irmãos. Às vezes nós atribuímos as coisas a fenômenos apenas naturais. Então preste atenção: terremotos, 1/3 da terra atingida.
O mar, 1/3 atingido. Os rios, 1/3 atingido. Sol, lua, estrelas, 1/3 atingido. Às vezes você olha o terremoto, deu um terremoto tal, maremoto, fenômenos nos astros, secas severas, aquecimento do planeta, fatos que você olha e diz, não tem nada a ver. São trombetas de Deus. Trombetas de Deus. E Deus está alertando a humanidade. Volte para mim, volte para mim, volte para mim. Quando você vê a 5ª trombeta, João tem a visão de um poço, né? É o poço do abismo. E ele vê uma estrela caída do céu na terra, e dada a essa estrela caída na terra, que é o diabo, a chave do poço. E que é impressionante, porque esse poço, de onde saem os gafanhotos, que na verdade não são gafanhotos, são demônios. Tem cara de homem, tem cabelo de mulher, tem dente de leão, tem cauda de escorpião. E esses demônios foram enviados não para destruir a vegetação, mas para atormentar os homens. Os homens não vão morrer, eles vão ser atormentados. E é muito curioso isso, porque a descrição que ele faz, o livro de Apocalipse é um livro simbólico, não dá para você desenhar isso. Se você for botar um desenho assim, cabeça de homem, aliás, não é isso não, aspectos dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja na sua cabeça. Então, cabeça de cavalo, rosto de homem, cabelo de mulher, dente de leão, couraça de ferro, cauda como escorpião. Bota isso num desenho, só vira um bicho muito esquisito, né? Mas essa não é a ideia. A ideia é que esses demônios, esses seres malignos que saem desse abismo, eles têm todas essas características. Que características? Rosto de homem, inteligência. Cabelo de mulher, dentro dos cultos pagãos da época, sedução sexual. Dente de leão, destruição. Couraça de ferro, eles são irresistíveis. Qual o papel deles? Atormentar os homens. Vocês acham que nós vivemos numa população mundial atormentada? Desesperada? Vazia existencial? Angústia? Ansiedade, medo, depressão, confusão mental, perturbação de toda ordem? Agora, se você perceber a 6ª trombeta, é pior ainda. É pior ainda. Porque agora, versículo 15 do capítulo 9, diz que foi dado ordem para que matassem a 1/3 parte dos homens. Agora é morte, não é só tormento. O que Deus está fazendo? Deus está exercendo o seu juízo parcial, porque é 1/3, ao mundo que perseguiu a igreja. Então aqueles que atacam a igreja não ficarão impunes, já aqui, pelo menos parcialmente. E desta maneira então, você pode fazer agora a pergunta: temos nesses capítulos das 7 trombetas, que compreendem os capítulos 8 a 11, a questão da segunda vinda de Cristo? Essa doutrina está posta aqui? Porque, preste atenção que são sessões paralelas. E o ponto é, em cada sessão paralela, a verdade central do livro é posta. Qual é a verdade central do livro? A segunda vinda de Cristo e o juízo final. Então vamos ver aí. Dá uma olhadinha comigo no capítulo 11, na 7ª trombeta, o que está acontecendo. Versículo 15.
o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A pergunta é: quando isso vai acontecer? Na segunda vinda de Cristo. Então vamos dar uma olhadinha lá em 1 Coríntios 15, versos 23 a 26. Essa verdade está posta lá. Confira aí comigo. 2 Coríntios 15, 23 a 26. Está escrito assim: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Ele está falando da ressurreição. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como potestades e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, ele está aqui nessa sessão, mais uma vez, pontuando, enfatizando a mesma doutrina central, a segunda vinda de Cristo. Mas você pode ainda conferir no capítulo 11, verso 18, esta mesma verdade. Olha o verso 18: na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, assim os pequenos como grandes, e para destruires os que destroem a terra. Eu pergunto a vocês: quando é que os mortos vão receber galardões? Quando eles serão julgados para receber os galardões? Na segunda vinda de Cristo. Como é que você sabe disso? Olha lá comigo, 1 Coríntios 3. Então vá lá comigo, por favor. 1 Coríntios 3, a partir do verso 11. Ele diz o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, na sua Bíblia até dia aí com letra maiúscula, tá? O dia, que dia é esse? Dia da segunda vinda de Cristo. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Veja você no verso 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, o versículo 14 diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, essa cena aqui do capítulo 11 de Apocalipse está acontecendo na segunda vinda de Cristo. Está claro isso, irmãos? Então, vamos ficar por aqui? Quem topa voltar segunda-feira? Eu preciso de vocês aqui, traga mais gente. Aí segunda-feira que vem a gente termina essa exposição a partir do capítulo 12, tá? A quarta sessão paralela. Deus abençoe a todos.